Um bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso curso. Hoje a aula é sobre o método da biseção, certo? Um método iterativo que terá como objetivo encontrar raízes de equações não lineares, ok? Então, essa nossa aula ela vai se dividir em algumas partes, mas eu vou apresentar os erros, o método da biseção, apresentar algumas observações, as vantagens e desvantagens do método e propor uma atividade para vocês tentarem implementar, utilizar o VCN ou até mesmo calculando à mão e apresentar as principais referências bibliográficas. Então, vamos lá. Erros. Como a gente vai trabalha com cálculo numérico, a gente vai trabalhar com questões de aproximações. Então, eu não passei na aula passada porque eu tinha mostrado o método gráfico. Como agora a gente vai ter já um método interativo, é importante ter essa questão da ideia de erro. Então, o primeiro erro que está apresentando essa definição é o de erro absoluto. Consideramos x uma aproximação para o valor x considerado exato. O erro absoluto da aproximação de x por x' é denotado por ΔX. É a distância entre os valores, ou seja, o erro absoluto é o módulo do valor exato x menos o valor aproximado x'. O erro relativo de x é o módulo do quociente absoluto, ΔX, e o valor exato x, denotado por Δzinho, que é expresso por essa expressão aqui. Se vocês observar, o erro relativo nada mais é que o erro absoluto dividido pelo módulo de x. Então, essa aqui é a expressão do meu erro relativo. Para chamar a atenção é que geralmente não se conhece o valor exato. Assim, o que se faz é obter um limitante superior, majorante, ou uma estimativa do módulo do erro absoluto. Dificilmente, em alguns casos, a gente vai saber realmente qual é o valor exato, ok? Só para alguns casos particulares. Então, o método da biseção. O método da biseção, ele vai utilizar e fazer uso justamente do teorema que eu na aula passada, que é o teorema de Bosão. Então, dado um epsilon maior que zero e uma função contínua em um intervalo fechado AB, com f de A vezes f de B menor que zero. O método da biseção para a determinação de uma raiz da equação f de x0 consiste em dividir o intervalo AB ao meio até que ele fique suficientemente pequeno. Daí escolhemos o ponto médio do intervalo como sendo uma raiz aproximada. Então, o método da biseção ele consiste justamente em dividir esse intervalo ao meio até ele ficar suficientemente pequeno, de modo que essa condição ele seja satisfeita. E aí a gente usa um determinado critério de parada e diz que o valor, né, o xk, será a minha raiz aproximada. Então, esse é o passo a passo que eu estou apresentando para vocês aqui, que na realidade é o método da biseção. Então, o método da biseção consiste em executar os seguintes passos. Calculamos xk como ponto médio do intervalo. Lógico, só uma ressalva, fazendo uso já dessa expressão aqui, sabendo que f de A vezes f de B é menor que zero. Já utilizando e sabendo que a minha função é contínua. Então, sabendo disso, vamos calcular o valor de xk. Então, xk vai ser aqui. É o ponto médio do intervalo. Se por acaso, se xk, o valor calculado aqui, aplicado na função igual a zero,
Então, o valor de xk é a raiz da minha equação. Então, encerramos aqui o processo. Se isso não acontecer, a gente vai para o passo 2. Se delta é igual a b menos a é menor que epsilon, então dizemos que xk é uma raiz aproximada da equação e encerramos. Eu coloquei aqui como AB, como sendo menor que epsilon, como sendo um critério de parada, porque como a gente está trabalhando com questão de método interativo, e esses métodos interativos serão programados, vamos utilizar programas, então, por acaso você faz e não coloca um critério de parada, o seu código acaba entrando em infinito e vai calcular isso separado. Então, isso aqui é um critériozinho de parada, eu coloquei aqui. Então, encerramos. Não satisfez a condição 2, então vamos para a condição 3. Se os sinais de f de A e FK coincidirem, então a gente vai naquele passo de melhorar, de refinar meu intervalo. Então, o xk vai assumir o valor de A. Se, por acaso, f de B e f de xk, a minha função, os valores da minha função coincidirem, então, B é igual a xk, então xk vai assumir o intervalo, a posição de B, e vai redefinir o meu intervalo. Então, esse aqui é o passo 5º. Se ele chegar até aqui, então a gente vai voltar para o 1, vai fazer todos esses passos. Então, essa aqui, na realidade, é a ideia do método da abstração. Okay? Então, vamos fazer o método da abstração de modo genérico, certo? Eu tenho a minha função contínua, né, no intervalo AB, sabendo que f de A vezes f de B é menor que zero, então a gente vai aprender aqui graficamente como vai ser o processo, ok? Então, o primeiro passo é calcular ela uma vez, que eu vou chamar como xk. O k, na realidade, é o número de interações. Na primeira interação, eu vou pegar o valor de A mais o valor de B, valor de A mais o valor de B, somar e dividir por 2. Calculei por média, então eu tenho agora o meu x1. Como x1 possui o mesmo sinal que A igual a x1, temos um novo intervalo. Então, como a minha função aqui ela é positiva, o meu A também era positivo, então acaba que o meu novo intervalo agora é esse intervalo aqui. Então vamos para calcular, fazer um K2. K2, né? X igual a K2, desculpa. X2 é A mais B dividido por 2. Então, somei, dividido por 2. Tenho encontrei esse valor de x aqui. Observe que a minha função no ponto x2 tem o mesmo sinal que a minha função que em B. Então, logo, como x2 possui o mesmo sinal que B, B igual a x2 e temos um novo intervalo. Então, agora eu tenho um novo intervalo AB. Vamos calcular um x3. X3 vai ser A mais B, né, dividido por 2. Então, o meu x3 está aqui. Observe que a minha função no ponto x3 possui o mesmo sinal que B. Então, agora eu tenho um novo intervalo. Eu tenho um intervalozinho aqui agora, AB. Então, como x3 possui o mesmo sinal que B, B igual a x3 e temos um novo intervalo que é AB. Vamos calcular um x4. x4 é A mais B dividido por 2. Então, eu tenho esse valor aqui de x4. Então, usando algum critério de parada, vamos considerar como se fosse tipo o número de interações 4 vezes, para ter pelo menos uma ideia de como
o processo se deu, né? Então, assim, eu tinha minha função, eu tinha o meu intervalo, na realidade, né, de A até B, e a gente foi diminuindo os intervalos até chegar a esse valor aqui de x4. E aqui a gente vai considerar como x4 sendo a minha raiz aproximada. Então, isso aqui é apenas para dar uma ideia da noção do método da bisseção, ok? Por questão do tamanho, para divulgar esse vídeo para vocês no YouTube, a gente vai dividir dar continuidade no próximo vídeo, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade no método da bisseção.